quero convidar vocês para ler no livro de Salmos, capítulo 124. É um salmo muito conhecido. Nós vamos meditar nessa porção da Escritura com vocês nessa manhã. Diz assim a Bíblia. Começa com uma pergunta de Davi, né? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar uma vez mais, querido Deus. Nós temos pela força, pela capacidade humana, lido a Tua palavra, mas só o Senhor pode, ó Deus, vivificar isso em nossos corações. Só o Senhor pode nos dar, ó Deus, a unção, para que possamos entender, ó Deus, o Teu recado para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Quero falar nessa manhã sobre um tema, a segurança do cristão. A segurança do homem, da mulher, que deposita a sua confiança, a sua esperança nas mãos de Deus. Se tinha alguém que podia falar em segurança, em confiança, era Davi, né? Davi foi um homem que desde muito jovem, ele experimentou o que era ter a proteção divina. Ele vivia em comunhão com Deus. Então, muito novo ainda, nós sabemos, apacentando as ovelhas do seu pai, mas ali talvez não tinha uma igreja para que pudesse ir, para ter esse contato, essa comunhão com Deus, mas mesmo ali, ele pegava a sua harpa e começava a louvar a Deus. Começava a meditar nas grandes coisas que Deus fez, e assim ele começava a ter esse momento de companheirismo com Deus. E desta forma também nós, se queremos ter os favores de Deus, ter a presença de Deus, precisamos viver em comunhão com Ele, em contato com Ele. Assim como uma lâmpada, né, uma máquina, seja lá o que for, para ela poder desempenhar o papel pela qual ela foi feita, ela precisa estar conectada na rede elétrica. Isso mostra para nós que, para nós podermos receber de Deus, ter a companhia de Deus, ter os favores de Deus, precisamos estar conectados com Deus. Às vezes as pessoas vivem uma vida totalmente descomprometida com Deus e então espera que Deus possa ser responsável por eles. Por isso que em Salmo 1 a Bíblia diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí está o segredo. Pois será como árvore, diz a Bíblia, plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem. Por quê? Porque essa pessoa está conectada em Deus, está ligada na oliveira verdadeira. Então,
com certeza vai produzir os frutos. Agora, se nós vivermos uma vida conectada somente com as coisas terrenas, com isso, com aquilo, a gente percebe que o nosso nível espiritual vai abaixando a ponto de zero. Mas quando está naquele nível baixo, então não se percebe nada, porque já está abaixo. Por isso que vive-se, às vezes, uma vida distante de Deus, e aí os problemas vêm e você não tem força. O pecado vem e você não tem força para resistir. Porque o pecado, o problema, a luta, a enfermidade, a dificuldade, ela atinge todos, porque estamos todos no mesmo patamar, ou seja, melhor dizendo, ela chega a todos. Mas há uma diferença. Quando um vírus chega em um corpo, em um organismo que a imunidade está baixa, está frágil, esse vírus tem totalmente lugar ali, ele vai atingir, porque não há defesa, não há anticorpos para combater. E a pessoa vai, qualquer gripezinha, qualquer Covid, às vezes, né? Qualquer infecção derruba a pessoa. Por quê? Porque não tem uma imunidade. Isso falando-se naturalmente. E não é diferente na questão espiritual. Como eu disse, a luta, o problema, o pecado, ele rodeia todos. Então, quando o problema, a luta, a dificuldade, ele encontra aquela vida distante de Deus, ele faz aquilo que é o intento dele, e a pessoa é atingida. Mas quando a dificuldade vem, como eu sempre digo, vem para o ímpio, vem para o cristão. Mas há uma diferença, o cristão enfrenta essa dificuldade, essa luta, amparado por Deus. Não está sozinho. Quando esse vírus do pecado rodeia aquela pessoa que está em contato com Deus, em comunhão com Deus, esse vírus encontra uma resistência e é destruído. Então, aí está o segredo. Se nós queremos gozar da segurança divina, temos que olhar por esses ângulos. E Davi, nós sabemos, que é o nosso personagem principal dessa manhã, ele foi um homem que, desde muito jovem, ele mantinha esse contato com Deus. E então nós vemos ele de vitória em vitória. E o nome dele ficou na história e ficará na eternidade também, porque ele foi o homem segundo o coração de Deus. Porque quando o povo de Israel decidiu ter um rei, quis um rei, e então foi escolhido quem? Saul. Mas Saul era um homem que possuía aparência, um homem alto, bonito, forte, um homem que realmente podia representar a tropa de Israel em seus combates, em suas guerras e assim por diante. Mas não era aquele homem que tinha essa intimidade com Deus, que tinha essa firmeza, esse posicionamento pela palavra de Deus. Ele facilmente deixava a palavra de Deus e seguia a opinião do povo. Quando Deus disse que era para ele ir e liquidar com os amalequitas, lembra? Essa era a palavra do Senhor. Não importa a opinião minha, a opinião sua, a opinião nossa. Nós temos que nos portar através do quê? Da opinião das Escrituras. Mas ele era aquele homem sem uma firmeza, Saul. E Samuel tinha dito para ele que Deus tinha se lembrado do que Amaleque tinha feito contra Israel, quando vinha da terra do Egito, como atacou eles covardemente. E Deus disse assim, vai lá e liquide tudo. Tudo. Mas ele ouviu a voz do povo. Poupou o rei, poupou o gado mais bonito, porque ele ouviu a voz do povo e Deus não aceitou. E então, quando Saul não cuidou em seguir os mandamentos, as orientações divinas, Deus disse assim, eu tenho buscado um homem
segundo o meu coração. E aonde estava esse homem? Um menino ainda. Um menino ainda, mas já marcado pela presença de Deus, já marcado pela experiência. Ele sabia o que era ter um contato com Deus. Quando ele começava, como disse, tocar a sua harpa e louvar a Deus, engrandecer a magnitude de Deus, ele sentia literalmente a presença de Deus. E a partir disso, os testemunhos começaram a tomar lugar. Quando um leão atacou a sua ovelha, quando um urso também atacou a sua ovelha, ele foi impelido pelo poder de Deus e libertou aquilo que lhe pertencia. E ele soube que aquilo, ele não teve dúvida que aquilo foi Deus quem deu para ele. E que ele podia gozar da presença de Deus, da proteção de Deus, da segurança de Deus. E então nós vemos mais tarde, não vamos detalhar, mas vamos passando, mais tarde ele indo e liquidando com Golias que afrontava o povo de Deus. E passou por dificuldades, passou por momentos que ele poderia agir pela sua própria força, mas ele não agiu. Ele sabia que ele era um homem escolhido por Deus para reinar sobre Israel. E quando um ministro ele tem convicção daquilo que Deus o chamou, ele não se preocupa. Ele deixa a coisa ir caminhando, as coisas vão se encaixando, e com o tempo Deus é quem vai colocar as coisas no seu devido lugar. Quando Moisés tentou adiantar as coisas, teve que sair fugido do Egito. Não era daquela maneira, não era através daquele jeito, mas ele somente libertaria Israel através da maneira e do braço de Deus. Por isso nós precisamos ter essa convicção. Davi tinha essa convicção, Deus me chamou. Eu fui ungido, agora quando vai ser eu não sei. E aí estava lá escondido, foragido de Saul, porque Saul queria matá-lo, queria impedir que o plano de Deus tomasse conta, mas nunca o diabo irá impedir que o plano de Deus realize, desde que nós possamos estar em nosso posto, nosso dever. Quando Deus pode encontrar um homem, uma mulher que se renda a Ele, Ele fará grandes coisas. Ele realmente irá fazer com que o seu propósito, o seu plano se cumpra. Mas Davi foi tentado a agir pela sua força, agir pela sua maneira. Né? Quando entrou naquela caverna, se escondendo do seu inimigo, e lá vem o inimigo justamente na mesma caverna, né, fazer as suas necessidades fisiológicas. E Davi olhou, e o seu soldado disse, Deus tem entregado ele na tua mão. Ele disse, não, Deus me livre de eu tocar no ungido do Senhor, de eu agir pelo meu braço. Se ele tiver que cair, que caia na peleja, mas não pela minha mão. Eu não preciso fazer nada. Para começar, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi me render a Deus desde a minha mocidade. E as coisas Deus foi colocando no seu devido lugar. Deus estava comigo lá quando estava com minhas ovelhas. Deus estava comigo quando eu libertei Israel do filisteu. E Deus continua comigo. Agora o que eu tenho que fazer é confiar nessa segurança divina, na orientação divina. E somente nós sabemos, cortou ali a orla do vestido de Saul, mas aquilo doeu no seu coração. Então aí está um exemplo. Então ele podia muito bem falar o que ele falou nesse salmo. Num tempo, como eu falei ali em Guatambu ontem de noite, num tempo que não existia a ONU, como existe hoje. Num tempo que hoje, se alguma nação tentar fazer uma coisa injusta contra outra nação, a ONU se levanta e defende. Né? Temos a Organização Mundial, a ONU, né? Das Nações Unidas. Mas naquele tempo, o maior subjugava o menor.
como sabemos de próprio Napoleão Bonaparte, né, que conquistou grandes reinos e assim outros. Mas era um tempo que ou você era forte ou você era servo. Eles se levantavam e iam e destruíam as demais nações. Mas Israel, sob o reinado de Davi, podia contar com um grande general que prestava-lhes a real segurança. Ele tinha essa segurança, ele sabia. Por isso ele diz, ora, ele começa perguntando, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, se não for o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Quando a sua ira se levantou contra nós, ele sabia qual era a proteção dele. E da mesma forma hoje, eu e você, que estamos de pé pela graça de Deus, nunca devemos bater em nosso peito, nunca podemos, por outro lado, também baixar a nossa guarda, sair dessa presença, sair dessa proteção, mas devemos saber que a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Agora, quando ele encontra aquela pessoa, vamos dizer assim, crente, nominal, mas que não tem essa comunhão, essa convicção, essa segurança, essa intimidade com Deus, às vezes vai um bom tempo, às vezes vai 1 ano, 2 anos, às vezes vai, mas na hora certa o inimigo dá o golpe certeiro e a pessoa é destruída. E veja bem, e Davi teve também as suas falhas, sim, teve, ele falhou. Mas há uma coisa, quando ele falhou, ele reconheceu e se humilhou. Ele não levantou o nariz quando foi corrigido. E há pessoas que é como a expressão, como o gato, né? Se você passa a mão a favor do pelo, ele fica bem quietinho, mas se você passa contra o pelo, fica difícil, né? Tem pessoas que vivem uma vida aparentemente boa, mas não tem a humildade, quando é orientado, quando é chamado a atenção, dizer assim, olha, eu errei. Davi não tinha essa qualidade, mas Davi tinha a qualidade de, eu errei e sou digno de pagar, e estou aqui. Não saiu querendo pegar, vamos dizer assim, o profeta Natan pelo pescoço, assim, quem é você para vir me chamar a atenção aqui? Não. Ele se humilhou. Nós sabemos que quando ele errou ali, no caso de Betseba, foi um erro gravíssimo que ele pagou 4 vezes mais. Foi um erro que realmente o acompanhou. Quer dizer, a consequência. Porque Deus nos perdoa, sim, perdoa, mas muitas das vezes nós colhemos aquilo que plantamos. Colhemos a consequência. Mas, graças a Deus que somos perdoados. Deus nos perdoa. Mas um pequeno deslize de Davi, por sair, ele sendo o homem que foi, sendo homem segundo o coração de Deus, sendo homem que conhecia literalmente Deus, sendo homem que tinha muitos e muitos testemunhos, sendo homem que ele podia dizer, Deus estava comigo quando eu era jovem, cuidando das ovelhas do meu pai. Deus estava comigo quando eu já era um pouco mais, um jovem mais maduro, né? Deus continua comigo agora, que já no reinado. Ele tinha todas o seu histórico, mas quando ele teve um pequeno deslize, ele falhou. Ele falhou. Porque o inimigo, irmãos, ele não está dormindo. Não. Se eu estou com 48 anos, se eu tenho a minha experiência, imagina o inimigo que tem mais de 6 mil anos, mais de 6 mil anos. Ele sabe te estudar, ele me estuda. Ele te estuda. E se você sair de trás da tua trincheira, porque estamos em um combate, em uma batalha,
E quando o soldado está combatendo, ele está entrincheirado, ali atrás da sua trincheira e atirando contra o inimigo. Agora, se o soldado sai por um instante de trás da sua trincheira, o inimigo acerta. E nós estamos entrincheirados, por assim dizer, nós estamos escondidos atrás de Deus, atrás da palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz, quando o inimigo se levantar como correntes de água, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira, levantará a bandeira dizendo, oh, para, aqui é propriedade minha. Então estamos combatendo contra o inimigo, mas temos que ficar atrás da palavra de Deus, temos que ficar atrás do ministério que Deus tem nos dado. E então não seremos atingidos. Agora, se sairmos por um instantinho, é um instantinho só. Dá um ouvido para aquela conversa que não deveria dar. E assim a coisa vai encaminhando até o golpe fatal. Veja como a coisa é fina. E Davi, por um momento de descuido, saiu do seu lugar, deveria estar na guerra combatendo com os seus soldados, mas estava em casa, ocioso, dando lugar para pensamentos que não deveria dar. E na autoridade de rei, eu sou rei, ninguém é superior a mim aqui em Israel. Ninguém humanamente falando, mas Deus é superior a todos nós. Cometeu aquele adultério, consequentemente, um homicídio. E agora? Estava tudo bem, eu fiz escondido, ninguém sabe. O meu soldado morreu em combate, ninguém sabe. Fiz o problema e já acabei com o problema, resolvi o problema. Estava tranquilo, mas Deus viu. E um belo dia, eu penso que quando ele recebeu a visita do profeta Natã, eu penso que um calafrio desceu pela sua espinha, ele pensou, o que será que aconteceu agora? Mas o profeta chegou discreto, né, e trouxe uma parábola. Havia um homem pobre que tinha somente uma cordeirinha, e ela dormia com ele, e era tudo o que ele tinha, comia com ele. Mas tinha um homem rico que tinha muitas. Mas vindo um visitante visitar esse homem rico, ele deixou todas as suas cordeiras, todas as suas ovelhas, e pegou a cordeirinha do homem pobre e matou o homem pobre. Davi, eu penso que estava sentado nesse momento, né? Vermelhou o rosto, embraveceu e disse, esse homem tem que morrer. E pagar 4 vezes mais ainda. Natã, por certo, puxou o fôlego, olhou para Davi e disse, Davi, esse homem é você. Esse homem é você. Eu não tenho te dado, porventura, o reino de Israel e tantas outras coisas. E você foi lá e pegou a mulher de Urias e o matou? Eu devo morrer. Eu devo morrer. Ele se humilhou. Não, Davi, você não vai morrer. Deus transpassou o teu pecado. Porém, a espada nunca se apartará da tua casa. Ele sabia se humilhar quando falhava. Agora nós vemos, tomando como exemplo um outro rei, o rei Acabe, um rei comprometido com o pecado, um rei que trouxe, através da sua esposa Jezabel, a idolatria para dentro de Israel, um rei que, através de Jezabel, boa parte dos filhos de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus, foram mortos. E tomou, além de tudo, nós sabemos, tomou a vinha de Nabote, matou Nabote. Ele não fez diretamente, mas fez através de Jezabel. Mas fez. E quando ele estava lá possuindo a vinha de Nabote, né, quer dizer, não quis me vender, consegui de qualquer forma. Sou rei sobre Israel, ninguém é maior sobre eu.
como disse, não é maior, naturalmente falando, mas Deus é maior. Também recebeu uma visita do profeta Elias. Ah, já me achaste, inimigo meu? Veja, estava lendo hoje de manhã isso. Aí Elias disse: onde os cães lamberam o sangue de Nabote, também vão lamber o teu. E Elias, virou as costas e foi embora. E o tempo passou. Assim como o tempo não apaga pecado, também o tempo não apaga a promessa de Deus, como também o tempo não apaga a sentença que Deus dá. Deus não está no tempo. Por isso que, por outro lado, devemos crer em nossa oração, crer em nosso chamado, porque Deus não esquece. Você pode ter orado há 10 anos atrás, mas essa oração ainda está na presença de Deus. Quantas vezes eu, às vezes, pensando nas coisas, pensando no rapto, eu dizia para Deus: Senhor, o Senhor lembrou do ladrão da cruz que estava do seu lado. Lembra-te de mim quando o Senhor voltares. Temos que saber e crer que Deus não esquece. Essa oração, eu não sei quantos anos já foi feita, muito tempo, mas ela segue na presença de Deus, até enquanto vivermos e a eternidade adentro. Mas a sentença saiu através do profeta Elias: os cães vão lamber o teu sangue no lugar que lambeu de Nabote. E a coisa passou um tempo, Deus não tem pressa. Mas de repente, Acabe lembrou: a Ramote de Gileade é nossa, e os sírios tomaram conta. Justamente num dia que, por certo, tinha recebido a visita de Josafá. Como nós sempre ouvimos, Josafá, ele foi um verdadeiro cristão, mas ele era precipitado. Ele se prendia facilmente, ele não pensava, ele não buscava Deus antes de dar a palavra, depois que dava a palavra, buscava, mas aí, o que ia fazer? Ele era um bom cristão, mas precipitado. E aí, por certo, Acabe, porque, veja bem, irmãos, uma das características do falso é a lisonja, é a manipulação, é a adulação. Por certo, antes de Acabe sair com a proposta para Josafá, adulou, elogiou, fez um banquete, e aí estava todo amiguinho, Ficava difícil dizer não. Você já captou isso, que o falso tem essa característica? A Bíblia diz que quem lisonjeia o seu amigo arma-lhe uma cilada. Entende? Arma-lhe uma cilada. Então, eu tenho um pouco de versão, Quando eu trabalhava no ramo de seguro, eu dizia: não gosto, não preciso que esteja me adulando. Falava para mim mesmo ou para os meus companheiros: só me trate bem, está tudo bem. Agora, quando chegava e começava aquela adulação, eu pensava: alguma coisa tem. A pessoa se entrega. Alguma coisa não está certo. O que tu quer? É bem assim. Então, não faz parte da minha opção, não. Mas eu penso que Acabe lisonjeou, adulou bastante, depois disse assim: Josafá, Ramote de Gileade é nossa. E os sírios estão lá, tomaram, o que é isso? Você vai comigo? Vou sim, meus cavalos são os teus cavalos, meus homens são os teus homens, vou contigo. Mas alguma coisa, lá no coração de Josafá. Ai. E agora? Mas vamos consultar a Deus primeiro. Vamos consultar. Acabe não tem problema, tenho 400 profetas aí. Só chamar. Vamos começar a chamar um por um. Pode ver. Chegava o primeiro e se sobe que Deus será contigo. Segundo, mesma coisa. Terceiro, mesma coisa. Não batia vírgula e ponto, na profecia deles. Era tudo a uma só voz. E Josafá, eu penso que sentado no seu trono ali,
com dor no estômago, talvez, né, da tensão nervosa, e Acabe rejubilando. Veja que Deus está conosco. Como vai estar contigo? Como você vai gozar da proteção divina se você é um rebelado, se você é um desviado dos caminhos, se você é um assassino, se você é um idólatra? Como você vai ter sucesso? Como você vai vencer? Você está fadado à derrota? Você está fadado a ser derrotado, a perder, a cair? Porque a tua vida está totalmente fora dos planos de Deus. Você não tem o favor de Deus, mas você tem o castigo de Deus. A espada. Vocês estão captando como a coisa é profunda? Mas ele rejubilava, né? Passou os 400 profetas e Acabe, eu penso que olhou para Josafá com um ar de riso feliz, né? Veja, temos o apoio de Deus. Está tudo certo. Mas no coração do verdadeiro cristão, há um sensor, há uma sonda que te mostra quando algo não está certo. Você sente lá, às vezes você não compreende o porquê de certas coisas, mas você sabe, não está certo, não entendo, mas não está certo. Deus não nos deixa ser enganados, se nós estamos caminhando com Ele. Porque somos um com Deus. E Acabe olhou feliz para Josafá, e Josafá, eu penso que sem jeito, disse assim, não tem mais um? Que contradição, né? Depois de 400 pregadores falar a mesma coisa, parecia que Josafá era incrédulo. Não, Josafá não era incrédulo. Josafá tinha esse sensor. Tinha Deus na vida dele. Josafá tinha o quê? A proteção divina. Para começar, ele nem deveria estar se filiando com aquele incrédulo. Tem mais um. Para que mais um? Se já ouvimos 400, mas tem mais um. Mas nunca fala bem de mim, como Elias não falava. Como ele tinha Elias como seu inimigo. Já me achou inimigo meu, disse para Elias. És tu o perturbador de Israel? Eu não, disse Elias. Você e a tua casa. Tem um, mas eu não gosto. Nunca fala bem de mim. Não diga ao rei isso. Manda chamar. E aí o mensageiro foi chamar Micaías, né? E disse, olha, que a tua fala seja como um deles lá, porque a coisa lá a festa está grande, 400 e 400 contra um, você sabe, né? Não vai dar nem para iniciar. Aí Micaías disse assim, vive o Senhor, que eu vou dizer o que ele me falar. Mas Micaías sabia que Deus nunca ia falar coisa boa de Josafá, de Acabe. Micaías sabia. O homem é um idólatra, o homem é um assassino, o homem trouxe toda a perversidade de Israel. O que Deus vai falar de bem contra ele? Já vou pronto para ouvir e discordar com tudo esses 400 aí, mas não tem jeito. Por certo, Micaías lembrou lá da profecia de Elias, onde os cães lamberam o sangue de Nabote, também vão lamber o seu. E ele talvez pensou, né? Será que não é agora? Mas, vamos lá. E olha bem, irmãos, a gente estuda as Escrituras e imagina o quadro ali, né? Você veja que quando Micaías chegou, ele chegou para Josafá, eu penso que num tom sarcástico, pastor Getúlio. E disse assim, sobe, pode subir, que Deus Deus é contigo. Porque se não fosse assim, ele teria dito, amém, amém. Mas não, daí Acabe respondeu assim, até quantas vezes te conjurei que me fales a verdade em nome do Senhor? Ele chegou e disse, não, pode ir. O que vocês me chamaram aqui? Para quê? Já ouviram 400? Eles disseram que é para ir? Pode ir, pode ir. Aí Acabe ficou, por certo, envergonhado, disse, mas eu já te falei, já te conjurei, que me fales a verdade em nome do Senhor. Então tá bom. Você quer a verdade? Então tranquilo, me dá essa noite,
e eu vou buscar a Deus. Eu vou conversar com Deus, ver o que Ele vai me dizer. E no resultado nós sabemos, né? Ele chegou e disse: eu vi Israel disperso, como ovelha que não tem pastor. E cada um que voltasse para a sua casa, para a sua terra. Aquilo não agradou o rei, não agradou nem o chefe dos profetas, que era o Reinaldo, chefe dos profetas dos 400, era Zedequias, né? Oi? Então, o chefe dos profetas deu uma bofetada na boca de Micaías e, por certo, sangrou e disse: desde quando saiu o Espírito de mim para falar através de você? Seu nômade, né? Micaías não se preocupou. Porque, como eu disse, Micaías estava firmado, ele sabia o seu chamado. Ele sabia que ele tinha tido uma conferência com Deus. E aquilo que ele tinha falado não era assim, diz a minha emoção, mas é assim, diz o Senhor. Se quando você estiver fugindo de cova em cova, lá na batalha, você vai saber de onde saiu a palavra de Deus de ti. Aí está. Acabe, veja que ele foi totalmente oposto de Davi. Quando ele recebeu a correção de Elias, já me achou inimigo meu. Agora, dessa vez, o que ele fez? Trate ele, prenda ele no cárcere. Trate com pão de dores. Quando eu voltar da guerra, eu vou tratar com ele. Disse Micaías, se você voltar, Deus não falou comigo. Aí está. Homens que puderam contar com a segurança de Deus e homens que não puderam contar porque as suas vidas não estavam andando em conformidade com Deus. Da mesma forma hoje, homens que podem contar com a segurança de Deus dia a dia, famílias, ministérios, que Deus... Somos gratos a Deus por Deus ter nos dado um ministério que pode sim contar com a orientação de Deus. Porque aí Micaías diz assim: eu vou contar para vocês o que aconteceu. Deus estava reunido com os seus anjos e disse: quem induzirá Acabe para que caia na peleja? E cumpra-se a profecia. Um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa, de repente, subiu um espírito de mentira e disse: eu induzirei Acabe para que suba e caia na peleja. Deus disse: como? Eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Deus disse: vai que você vai prevalecer. Veja, Deus tem os seus ministérios central, que é orientado por Deus, como Elias era orientado, como Micaías era orientado, mas também existem ministérios que estão ungidos, mas com o espírito de mentira, para desviar o foco. Mas Deus é a nossa força, Deus sempre tem os seus em cada lugar. Quando Elias, devido à perseguição de Jezabel, veja, quando Elias, devido ao pecado de Acabe, o pecado de Jezabel, o pecado de Israel, trouxe aquela sentença: durante 3 anos e meio, não choverá e nem orvalho cairá, segundo a minha palavra. O que ele precisava fazer nesse momento? Fazer o que Deus disse que era para fazer. Elias, traga a profecia. Trouxe. Senhor, mas daí todo mundo vai morrer, eu também vou morrer? Não, ele tinha o amparo, ele tinha a proteção, ele tinha a assistência de Deus. Como vai ser, Senhor? Ele não tinha que questionar, ele tinha que fazer, e o próximo passo Deus iria dirigir. Agora, Elias, fez o que eu mandei? Trouxe a profecia? Então faz o seguinte: desce no riacho de Querite, lá tem bastante água para você tomar, e eu vou ordenar aos corvos que levem alimento para você. Ok, Senhor, vou lá então. E lá desceu o nosso velhinho Elias,
seguindo a orientação, gozando da assistência de Deus. Ficou lá, por muito tempo, tomando da água, se alimentando, meditando na palavra de Deus. Mas um dia começou o riacho secar. Por isso que a fé, o nosso profeta ensina, que ela não se apavora, ela não se agita. É isso que eu e você precisamos andar em direção a essa fé, a essa segurança, a essa estabilidade espiritual. Fazer o que temos que fazer, vamos sim fazer. Não vamos nos sentar na cadeira do comodismo. Não vamos sentar, descansar e deixar tudo por Deus. Não, a nossa parte nós sempre devemos fazer. Mas o que não depende de nós, irmãos, faça faz o que está no teu alcance. E o resto espera em Deus. Descansa. A Bíblia diz que torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Pode uma mãe esquecer dos seus filhos que cria, porém eu não me esqueço dos meus. Às vezes branqueamos o cabelo, às vezes corremos e se estressamos, preocupamos desnecessariamente. O que temos que fazer é confiar em Deus, e o que há de vir virá e não adianta. A tua preocupação não vai impedir aquilo. Mas claro que temos que ser preventivos. Não podemos ser precipitados, porque às vezes por causa da nossa precipitação sofremos. Josafá, por causa da precipitação, teve que ir na batalha. E o inimigo veio contra ele lá, nós sabemos. E ele fugia para cá e fugia para lá. Mas graças a Deus que mesmo na precipitação, Deus estava ali protegendo. Isso vamos poder imaginar dizendo, ô Josafá, mas você é muito precipitado. Você me dá trabalho. Agora você vai ter que ir para a batalha junto com o incrédulo, para o incrédulo cair, por causa dos seus pecados, e eu vou ter que estar lá te protegendo, Josafá. Você é precipitado, mas Deus estava ali, protegendo. Então o que Elias fez? Foi para o riacho, a água começou a secar, e quando existe aquela verdadeira fé, você pensa, agora eu quero ver qual é o próximo passo, que Deus vai abrir, qual a próxima porta. Né? O riacho começou a secar, daqui a pouco, pouquinha água, aí Deus disse, Elias, levanta-te e vai a uma casa de uma viúva que eu ordenei para que ela te sustente. Sim, Senhor, vou lá. Mas, Senhor, uma casa de uma viúva, estão todo mundo morrendo de fome, o que uma viúva vai ter? Podia argumentar, mas a fé não argumenta, a fé crê, a fé chama as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz que as coisas aparentes que nós vemos foram feitas daquilo que não é aparente. Então não precisa ver trovão, ver isso, ver aquilo, o que precisa é crer. E veja que ambos que tiveram o favor de Deus, foi porque eles confiaram em Deus. Eu posso imaginar Elias no riacho, e a água se acabando. Do outro lado estava a viúva e a farinha se acabando. E ela, por ser levantava de madrugada, Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, Pai. Tu és o meu socorro bem presente. Mas devido ao pecado da nossa nação, todo esse problema tem vindo, milhares de mortes têm acontecido. Agora estou na fila, Senhor. Eu não entendo, não vejo saída nenhuma, mas olha por mim. Olha por mim. Porque se ela não tivesse nesse espírito, ela faria o primeiro pão para o profeta? Ia ficar sem nada? De jeito nenhum. Mas ela estava nesse espírito, ela estava esperando a intervenção divina, e ali veio o profeta, ali veio a palavra do Senhor. E Elias disse, faça um pequeno pão na sua mão e traga para mim.
e um copo de água, um pouco de água. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer o pão para eu e meu filho comer e depois morrer. Depois morrer. Disse o profeta: faça primeiro para mim. Buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não terminará, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Aí ela voltou já tranquila, segura. Aquela pessoa: agora eu recebi o assim diz o Senhor. Foi lá e fez o bolo para Elias, trouxe para Elias um pequeno bolo, Elias comeu. Foi lá e fez o bolo para o seu filho. Foi lá e fez o bolo para ela e a farinha continuava lá. Porque Deus é a nossa proteção. Deus é o Deus do proverá. Ele proveu, Ele proveu um cordeiro para Isaac. Ele proveu um sacrifício para mim e para você. A Bíblia diz que nós não fomos comprados com coisa corruptível, como prata e ouro da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, com um pagamento tão alto pelo meu resgate, o que eu tenho que fazer? Levantar a cabeça e crer, e andar, e saber que nós possuímos todas as coisas. Saber que o diabo não vai fazer nós parar, porque nós estamos escondidos atrás da palavra de Deus. Davi diz aqui em Salmo 20, terminando com esse versículo aqui, 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estamos em pé. Amém? Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Exercite a tua fé. Quando você olhar para as suas dificuldades, lembra-se: eu tenho um Deus que é o meu escudo, a minha proteção. E pela graça de Deus, com todas as minhas falhas, mas eu estarei atrás da palavra de Deus. Mesmo que Davi falhou, e falhou feio, mas ele não saiu de trás da orientação de Deus. E quando seus dias terminados estavam chegando no final, e ele sabendo que o seu filho Salomão iria assumir o reinado, ele deixou esse conselho para Salomão, disse assim: e tu, meu filho Salomão, conheça o Deus de teu pai. Olha que coisa linda para alguém dizer: conheça o Deus de teu pai. E serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, pois ele esquadrinha os pensamentos e intenções do coração. Se o buscardes, será achado de ti. Não é se buscardes, talvez será achado de ti, mas veja que é direto: se buscardes, será achado de ti. Podemos ser fracos, mas nós olhamos para um Deus forte, um Deus que não decepciona. Se o buscardes, será achado de ti, porém se o deixardes, rejeitar-te-á para sempre. Está na nossa mão. Veja como uma coisa simples. Está na tua mão.